Olá, olá, tudo bem com vocês? Konbanwa. Eu quase que resolvi chamar vocês aqui no ao vivo, mesmo no Uber. Tava aqui no Uber, né? Engraçado. Em Nihongo também dá pra chamar Uber, né? Uber, né? Uber ni notteimashita, né? A gente usa o verbo noru, né? No caso, até parece um nori, né? Posso até brincar que eu vou pegar Uber para comer nori, né? Que é montar alga marinha, né? Para sushi. Então, noru, de verbo embarcar, né? Pegar um veículo, né? Para a gente se deslocar, certo? Mas aconteceu o que, né? Que Deixa eu ver. Ó, tem uns kanjis mínimos que eu botei ali, né? Oi, Imoto-san, Tanya-san, como tá? Minha maninha apareceu aí. Um acenozinho pra ela. Aisatsu shimasu. Um acenozinho pra você. Aqui eu coloquei uns efeitos de decoração nova aqui, né? Com uns kanjis que eu desenhei de Shodo, né? Shodo é a arte japonesa tradicional, né? Que aí são exemplos, essas letras que eu coloquei lá em cima, né? Escrevendo com pincel e nanquim, né? Aí eu fiz num workshop, né? Que eu tive em São Paulo um tempo atrás. Aí tinha, antes da pandemia, né? Tinha um workshop de Shodo, com japonesas que vieram lá do extremo norte do Japão, né? Da província de Sapporo, né? Da ilha de Hokkaido, né? A ilha grande que tem lá no norte do Japão, mais fria, né? Aí elas deram pra gente algumas instruções, né? De Shodo. O Shodo, né? Que quer dizer arte da caligrafia japonesa, né? A arte da escrita. O Sho de escrita e o Do de... Não é de dar, né? Nesse caso, é de caminho ou arte, né? Podemos traduzir então Shodo como o caminho ou arte da escrita, né? Que a gente faz especialmente aí com esses ideogramas japoneses, né? Deixa eu só tentar também entrar aqui no Facebook, que eu acabei não começando a live também no Facebook ao mesmo tempo. Comecei a falar aqui no Instagram, que era o que estava disponível mais facilmente aqui para iniciar pelo celular mesmo, né? Eu estava chegando em casa ainda, tinha ido visitar uns amigos da minha casa antiga, né? E aí demorou um pouquinho mais para conseguir chegar aqui de volta, enfim. Deixa eu ver aqui. Se tiver alguma dúvida, né? Sempre é legal. Interação, tá? Pode mandar. Especialmente se tiver a ver com o tema que estiver tratando ultimamente, né? Sempre é útil. Tô aqui, licencinha só, quem estiver aqui comigo no Instagram, só vou também iniciar aqui também a transmissão no Facebook que eu não comecei ainda. Deixa eu ver, ao vivo no Facebook. Até botar aqui também. Usar a câmera. Acho que agora tá dando certo aqui. Agora é só iniciar também aqui no Facebook. Beleza, prontinho. Agora é só também compartilhar ao mesmo tempo aqui a chamada no Facebook. Beleza. Bom, então, oi pessoal aqui do Facebook, quem estiver também aqui podendo acompanhar no Facebook. Eu estou aqui transmitindo a live, sétima live, hein? Ó, 7 é um número especial, hein? 7 de 7 anões, que mais tem 7? Tem um castiçal religioso também, não sei bem como é que é, mas 7 também é o dia do meu aniversário, né? Nanoka, a gente fala
fala dia 7 em japonês, né? No meu caso, Kugatsu Nanoka, né? Um dia importante aí no Brasil, né? 7 de setembro. Kugatsu, que é o mês 7. Ó, tá chegando inclusive, hein? Aceito o presente, né? Logo, logo é o meu Tanjoubi aí, meu aniversário. Enfim. Então, Nanoka, né? O 7 é um número estranho em japonês, né? Porque ele, por um lado, a gente pronuncia shit, né? Que em japonês, inclusive, quer dizer que em inglês, a gente aprende como merda, né? Enfim, palavrão até, né? Mas em japonês é simplesmente o número 7 mesmo, tá? Não tem problema. Mas, assim como o número 4 que também pronunciaria a princípio shi, né? Os dois começam com shi. Só que shi em japonês também quer dizer morte, tá? Oi pessoal do Facebook. Quem tiver aí vontade para também fazer um comentário, tá? Uma pergunta. Oi, Ruan-san. Muito bem. Konbanwa, Ruan-san. Aqui tem um aluno meu aqui, o Ruan-san. Começou aí faz algumas semanas atrás, né? Normalmente o pessoal vai pelo Instagram, mas pelo Facebook também tá valendo. Aqui o Ido tá também. Um parceirão também aqui. Aqui o Ido-san. Nakama, né? Parceirão aqui o Ido. Então, eu estava comentando que tem números que são bastante complicados, né? Como o 4 e o 7, né? Porque em japonês a gente tem o shi também, que também quer dizer morte, né? Parece que na China também existe um certo tabu em relação a utilizar o número shi, né? Não sei nem como é a pronúncia em chinês, né? Mas enfim, parece que também existe uma tradição de se evitar a pronúncia de 4, talvez 7 também, devido a essa questão um pouco, né, impacto da pronúncia da morte, né? Então, por mais que a gente aprenda, né, uma certa pronúncia que existe, né, para 4 e 7, ou seja, shi para 4 e shit para 7, mas acaba se evitando, né, em muitas situações. Então, vai variar um pouco a maneira de utilizar, né? Então, o meu aniversário mesmo, né, no dia 7, tá chegando aí. Então, a gente não vai usar shit para dia 7, fica nanoka, né? A gente deve pode brincar com a musiquinha. Na. Né? Nem sei mais de onde que é essa música. Acho que é a música de Fresno Novo, sei lá, eu não lembro de onde que é. Ou também daquela música aí do Siri. Sei lá. Imagina uns 7 anões siris na praia. Eu tento sempre pensar em coisas divertidas e bizarras para poder conectar com as coisas, né? Realmente acho que é um processo mais interessante que nem coisa de cursinho, né? Até uma amiga me comentou hoje que é coisa de bizu, de cursinho, né? Chamam que são maneiras de você tentar lembrar mais facilmente das coisas que você tem que decorar, né? Enfim. Então, Nanoka, então é dia 7. Mas ele é doido, né? Porque nem sempre vai ser assim. Tem vezes que, por exemplo, mês 7, né? Que já passou. Nós estamos no mês 8, Hachigatsu, que é Gatsu de mês, e Hachi para 8, né? Então, mês 8, que é agosto, né? Já o mês anterior, que então foi o mês 7, né? Então fica Shichigatsu, vejam só, né? Então, em japonês, os números, né? Especialmente alguns como o 4, o 7 e o 9, eles vão ser bastante doidos, né? Vão mudar um pouco o jeito da pronúncia conforme a situação. Isso também porque tem a questão da mistureba, que o japonês tinha já uma certa língua, né? Antes de utilizar os ideogramas chineses, e depois começou a usar os ideogramas chineses, lá por volta do século IV depois de Cristo, né? Por volta do ano 400, mais ou menos. E aí teve uma mistureba, né? Teve coisa que começou a utilizar com influência da pronúncia chinesa, teve coisa que manteve a pronúncia japonesa. Então, e aí acabou consagrando algumas coisas de um jeito, outras de outro, tá? Então, aos poucos vai tendo esse negócio. Beleza. Bom, nem sei mais porque eu estava falando desse 4 e 7 aí. Enfim,
o, eu tenho como proposta sempre, né, além de responder as perguntas dos participantes aqui das lives, né? Ah, sim, claro. Por que falei do 7? Porque essa aqui é a 7ª live, né? Né? A gente pode dizer, né, que então, Ichi-ni-san, deixa eu ver. A gente pode também contar, né, no caso de contagem, né, de objetos, de coisas no geral, com tsu, né? Então, por exemplo, então para 7, então tem mutsu, que seria o 6 objetos, 6 coisas, né? E 7 objetos, 7 coisas, então ficaria nanatsu, tá? Seria que é parecido. Nanatsu, de 7 objetos, 7 coisas, e nanoka, de dia 7 do meu Tanjoubi, né? Do meu aniversário, né? Então, essa aqui é a live, né? De número, é a Nanatsume, né? Nanatsume no Raibu, né? Puxando para o japonês a pronúncia de live, né? Raibu, certo? Então, já foram quantas vezes? Então, Nanakai, podemos também pensar, né? Que em contando vezes, né? Nanakai, né? Mou Nanakai shimashita. Ou Areku-san Dore-san, Boropati-san, né? Genki. Opa, estamos de volta aí, né? Acho que teve vezes que você tentou participar, mas não deu para mandar a live aí pelo Instagram, né? Mas eu mandei sempre para Facebook, tá? Caso a live não dê certo, né? Nossa Raibu de Nihongo não dê certo no Instagram, deu com um pauzinho, mas pelo menos no Facebook eu sempre consegui fazer, tá? Por uma razão, no Facebook tá dando mais certo de fazer a live do que no Instagram. Não sei por que teve uma vez no Instagram que eu fiz a live, talvez a live número 4, que eu até fiz, mas depois não consegui depois publicar e deixar gravado para quem fosse ver depois. E teve uma outra vez, acho que foi a live retrasada, que no Facebook eu consegui fazer, só que no Instagram simplesmente não dava para iniciar, não dava. Até mandei o print depois para vocês verem. Mas, então, caso não dê no Instagram, já sabem que também dá para ver no Facebook, tá? O nome é o mesmo, Japonês Criativo, é só pesquisar lá, tá, gente? Eu estou fazendo sempre nas duas plataformas, tá? E capaz que depois também vai fazer também no YouTube, também, até com a ajuda quem sabe, do nosso Nakama aqui, o colega aqui, o Ido, né? Vamos ver, tá dando umas dicas aí, vamos ver. Bom, vamos lá. Então a proposta aqui é sempre a gente passar algumas situações a partir de posts que eu tenho publicado aqui no Instagram e também no Facebook, né? De dicas, né? Pequenas aqui, algumas pílulas, né? Que procurem, né? Ir de encontro das necessidades de vocês, tá? Como assim, de vocês, né? Eu posso dizer isso porque eu já tenho dado aula de japonês já faz alguns anos, né? Então, eu meio que tenho uma noção do que o pessoal busca, mais ou menos, né? Então, eu estou tentando oferecer aí conteúdos que eu acho, né, que são de interesse mesmo, né? Enfim, então, né, essa semana eu não consigo publicar muitos posts, tá? Tá meio difícil, mas vamos ver se eu consigo ajuda e disciplina para publicar mais frequentemente esses posts para ajudar vocês aí. Então, o último post que eu publiquei, tá? Tanto aqui no Facebook como no Instagram, né? Então aqui, ó. Hare desu kara sanpo shimashou, tá? Então, essa que eu publiquei ontem, né? Então, tá aqui às 18 horas. Então, vou ter uma imagenzinha bonita aqui de mata, né? Enfim. Então, aqui, ó. Hare desu kara sanpo shimashou, tá? Como o tempo tá bom, ensolarado, vamos passear, né? Na verdade, ficou em português uma tradução enorme, né? Em português. E sendo que bom, tempo ensolarado, tudo isso é a palavrinha hare, tá? Hare, que é tempo bom, tempo ensolarado, tá? Então, aí eu realmente tentei explicar de maneira um pouco mais detalhada, né, na versão em português,
para ficar bem claro mesmo, né? Mas hare é isso mesmo, tá? Inclusive, vou até dar uma dica aqui do kanji, que se puderem olhar, tá? Eu não consegui ainda fazer uma maneira de poder mostrar exatamente, né, ao longo das lives, assim como eu faço geralmente nos vídeos outros que eu faço, né? Quando eu gravo, eu tento sempre compartilhar a tela do meu, ou mesmo nas aulas, né? Tento compartilhar sempre minha tela do computador, né? Para poder ficar mais fácil para visualizar, né? Mas por enquanto eu vou só mostrar aqui mesmo. Vou só apontar para vocês onde está o assunto, aí se conseguirem dar uma olhadinha depois lá. É o último post no Facebook e no Instagram. Então, hare, o kanji é interessante, tá? Que é o kanji do sol que aparece, tá? Como se fosse dois quadradinhos, um em cima do outro. Então é interessante que tem um kanji do sol mesmo, né? Na palavra hare, tá legal? E além da palavra kanji do sol, tá? Dentro do kanji do tempo bom, também tem o kanji da vida, tá? Que é como se fosse uma plantinha que está crescendo. E também tem o kanji da lua, tá? E esse kanji da vida sobre o kanji da lua, tá? Pode imaginar marcianos, tá? Porque vida na lua. Quando pensar que é vida em cima da lua, são marcianos. E os marcianos são o quê? São verdes, tá? Só que no japonês, então essa ideia do kanji da direita, do hare, quer dizer então verde ou também azul, tá? São as duas coisas juntas. Pode ficar meio ambíguo, tá? Tem essa aoi, né? Até inclusive a aoi, essa cor fez uma participação especial na live anterior, ou na retrasada anteriormente, inclusive, que é, como dizer, aoi, aoi, anosora, certo? Quem acompanhou uma outra live aí, eu falei da música do Naruto Shippuden, né? Que eu sei que muita gente também gosta muito, né? De Naruto, entre outros animes, mas particularmente Naruto é um dos animes mais populares, né? Então, aoi, né? O kanji do aoi, de cor azul, ou verde, aparece também aqui dentro do hare, né? Talvez por quê? Porque está indicando que nesse hare o tempo está ensolarado, né? Então tem sol e tá um céu azul, tá? Então essa pode ser uma maneira de pensar. E então hare descará, né? Então isso que eu também procuro explicar bastante direitinho. O cará quer dizer então um motivo, tá? Motivo do que? Bom, a gente vai ver na próxima frase, tá? Mas o que importa é que quando fala alguma coisa descará, ou apenas cará, porque aqui está numa linguagem um pouco mais formal com esse des, né? Então a questão é que você está indicando que tal coisa é o motivo, é uma razão para alguma outra que a gente vai falar em seguida, tá? Ou até uma coisa que eu já falei antes, tá? Então ou seja, estou dizendo aqui, o tempo tá bom, tá ensolarado, isso é um motivo para alguma outra situação, para uma outra coisa acontecer, tá? Vamos ver. Então, sanpo shimashou, tá? Então, sanpo é passeio, tá? Inclusive a gente tem aqui o kanji do caminhar, tá? É o segundo kanji, é a maior dica desse sanpo, tá? Pra gente do po, pois é, apenas po, tá? Já indica a ideia de caminhar, tá? Que numa outra contexto vai ser aruku, arukimasu, tá bom? Eu vou caminhar, aruku. Poxa vida, outra conexão com uma outra música que a gente já comentou aqui também, né? Do Ue o muite aruko, né? Do Kyu Sakamoto, né? É uma das músicas mais importantes aí, né? No Japão, de popularidade pelo mundo, né? Ou sukiyaki, né? Então, o eu muite, enquanto olho para o céu, aruko, aruko, vamos caminhando, né? Essa que é a ideia, né? Então, apareceu também esse kanji na outra música também, tá? Que a gente discutiu. Então,
Mas aqui po vai ser então uma outra pronúncia desse mesmo kanji, dessa mesma ideia de caminhar. Pode até usar como, por exemplo, passos, né? Ippo, né? Então, a gente pode também usar nessa ideia também com outras situações que envolvem o caminhar, tá? Qual mais também que tem de palavra? Acho que eu vi também recentemente tem outra situação que também utilizava esse... deixa eu ver se eu acho aqui facilmente. Torro, claro, torro. Tá vendo outro material de estudos para prova de japonês? A palavra é torro, tá? Então, veja que nesse caso, torro também tem a ver com caminhar, tá? Caminhando. Eu vi isso ontem, vi num tipo de um exercício de anúncio de um apartamento, tá? De uma mansion ou apato, né? Dois tipos de moradia no Japão, né? Mansion, que é um apartamento mais geralmente maior, né? E que fica sem grade, inclusive em volta, né? O Japão tem mais segurança mesmo, então não tem tanto problema. No Brasil ficaria difícil um tipo de coisa como um apato, né? Que não tem muita segurança em volta, com portão e tudo. E também, então tem o apato e tem o mansion, né? Então parece mansão, né? Mas não necessariamente ser uma mansão, não, né? Pode simplesmente, né, um apartamento, né? Mais como a gente conhece no Brasil, né? Então, nesses anúncios, né? De mansion ou apato para morar, e aí também falava, né? Informações sobre ele, falava torro, né? No caso, caminho para a estação de trem mais próxima, né? Para Eki, quanto que você levava caminhando para chegar lá. Aí ficava marcado torro, né? Não é que torrou o pão, não, tá? A não ser que você queira imaginar também, para brincar também, que você, enquanto ficou caminhando aí, passeando, aí esqueceu o pão que você deixou lá torrando. Ih, tá lá passando, torrou o pão. Ih, até esqueci, né? Já fiz isso, tem bobagem. Torrou o pão, né? Ou então também pode pensar que você torrou no sol caminhando, né? Cuidado, eu já fiquei vermelho, até fiz uma live recentemente que eu tava vermelhão na praia. Tem que cuidar, né? Passar protetor solar e tudo mais. Porque senão fica complicado. Fiquei com uns yakedo, umas queimaduras, né? Fiquei vermelhão. Akako narimashita, né? Akai, de vermelho, né? Que mais? Assim, então, né? Esse torro, então, né? Então tem uma forma de também usar esse mesmo kanji do po, né? Que é do sampo, que é de caminhar, né? Então, ou seja, caminhando você chega lá em tanto tempo, certo? Então aqui, sampo shimashou, a ideia é de vamos passear, tá? Então, tem vários verbos no japonês que a gente usa o shimashou, ou shimas, né? Aqui a ideia é de você fazer vamos fazer alguma coisa. Tem muitos verbos japoneses que a gente usa, tipo, benkyou shimasu, fazer estudo. Ryokou shimasu, fazer viagem. Aqui, sanpo shimasu, fazer passeio, tá? Ou, para traduzir melhor em português, passear, né? E tem esse shimashou, quando termina um verbo em japonês com mashou, então a ideia é vamos fazer tal coisa, beleza? Então, machou, né? Tipo, sei lá, amassou, ou ficou machão, vamos dar uma de machão. Então, a ideia é vamos fazer uma coisa, é encorajar, né? Então pensa que, o machão está encorajando, né? Pensa assim, para ser macho, para ter coragem tem que ser muito macho, para tentar ajudar a lembrar. Então, vamos fazer tal coisa, é um encorajamento, né? É um convite bastante caprichado, né? Bastante, bora lá. Ou seja, para juntar tudo aqui tudo, então, hare descará, então, já que, né? Ou seja, o motivo é tempo bom. Já que está o tempo bom, ensolarado, vamos passear, né? Vamos fazer um passeio, tá bom? Tem uma dúvida? Não sei se, né? Eu gosto de aproveitar essas lives, né? Eu pego um assunto, né? Que é pequeno até, né? Um detalhe que de fato é útil, né? Porque é uma coisa boa para falar, né? Se está no Japão, né?
um convite para passear, né, pelas ruas, né, ainda mais se o tempo estiver bom, faz sentido, né. Então, uma coisa também que eu mencionei sobre essa frase, né, que eu até destaquei aqui, é uma frase clássica que eu ouvi no início das gravações reproduzidas do áudio, de parte de compreensão auditiva, né, do exame, de Noryoku Shiken, tá? Mas mais de uma vez eu ouvi, em mais de um nível, essa frase, só de uma frase teste, né, só para todo mundo conseguir verificar se estão realmente entendendo, estão conseguindo ouvir ou não o áudio que emitem para a prova, né? Aí eu me lembro dessa frase, tá? Ou era essa ou algo parecido. Hare desu kara sanpo shimashou. Hare desu kara sanpo shimashou. Tá? Algo assim, tá nesse ritmozinho mesmo que falava na gravação, só para testar se estava todo mundo conseguindo ouvir direitinho o áudio, né? Não sei se no Facebook também travou um pouquinho. Acho que não. Não sei porquê, né? Porra, se no Facebook continua, não sei porquê que no Instagram às vezes dá uma travada, né? Sei lá, se o Instagram ele puxa mais dados, né, que o Facebook. Não sei. Enfim. Mas, no geral, estamos seguindo aqui. Tá. Que mais aqui? Bom, tem uma dúvida? Quem tiver aqui, tem gente aqui tanto no Facebook, que eu estou acompanhando, como também aqui no Instagram. Então, podem ficar à vontade para tirar algumas dúvidas, tá? Caso haja necessidade. E agora, pelo visto, agora é no Facebook que está falando que está com problema para reproduzir o vídeo. Mas eu vou tentar continuar aqui falando e o que dá para aproveitar depois, aí que seja. Bem, então acho que sobre esse primeiro post, né, eu já comentei um pouco a respeito, então vamos passar para o próximo, né. O outro post que eu comentei foi um filme, tá? Tem vezes que eu comento sobre uma música, né, uma uta, né, ou ongaku, né, música. Né? Uta em japonês é canção, né, uma peça de música específica, né. Já ongaku, né, a gente refere-se para música no geral, né, um tipo de música, né, enfim. Então, nesse caso, eu falei de uma série, né? Na verdade não é nem filme então, é uma série. Se fosse com atores seria dorama, né? Mas aqui é um anime mesmo, né? Que como é um nome muito conhecido. Só que não é um anime assim, tipo, normal não, tá? É um anime bem dramático, tá? A minha indicação aqui, quando eu mandei essa indicação, faz 2 dias, né? Tá aí tanto no Facebook como no Instagram. Quem puder verificar. Eu fiz uma montagem legal aqui, né? Com, como dizer? Com umas 3 imagens, né, que eu misturei. E eu acho que ficou bonito, ficou interessante. Então o filme chama, série, né, anime, Nihon Shinbotsu, tá? Que a tradução seria, em inglês, como eu vi na Netflix, a princípio anunciado, né? Japan Sinks, né? Que até pia em inglês, né, tem a ver com isso. Mas, então, no caso, o Japão inteiro afundando. Né? É como se tivesse um monte de desastres naturais no Japão. A base de Jishin, inclusive, né, especialmente, é um dos desastres naturais, né, acidentes naturais do Japão mais comuns, né? Terremoto. Claro, tem terremoto de todo tipo. Tem terremoto mais fraquinho, é só uma balançadinha. Gomei. Desculpa aí, um pouquinho com sono, que não dormi muito hoje. Mas tá dando certo aí mesmo assim. Então, né, Jishin é uma das coisas que mais acontecem no começo aqui desse anime, tá? Então você vê, é um anime bastante dramático, tá? É muita tragédia que acontece aqui nesse anime, mas eu achei interessante, né? Diferente, né? Um outro anime que eu também divulguei aqui anteriormente, na real nem foi anime de fato, foi um dorama, né? Que é uma série com atores, mas tinha muita linguagem ainda de fantasia e tal, né? De anime, na verdade de game, porque era baseado no game Final Fantasy, que pronuncia em japonês Final Fantasy, né? Final Fantasy, algo como fantasia final, sei lá, para traduzir isso em português, nunca vi, já nunca não traduzem, né? Fica no inglês mesmo. Fantasia final, sei lá, algo místico, né? Como se fosse uma última vez que teria uma fantasia no mundo, uma coisa mágica, mas
Pior que nem foi a última, né? Difícil dizer porque teve trocentas versões desse game. Tanto que o nome 14, né? Vem de 14, né? Então tem trocentas versões desse game. Então é difícil falar que quando que é de fato o Final, né? O último, né? Final. Ou Saigo em japonês, né? Mas é um game muito interessante e que também tinha um tema bastante dramático também, né? Não era Eu dou dicas boas aqui, tá, gente? Vão atrás das minhas dicas, inclusive do Netflix, bem fácil de encontrar. A dica anterior foi o Hikari no Toho-san, né, o pai da luz, que fala sobre a relação distanciada, né, entre um pai e filho, que depois o filho tenta começar a se aproximar do pai com o uso de game, né, que o pai começa até a ficar viciado. A gostar muito de jogar. É mais engraçado ver o pai lá jogando o game do filho. E usando o game, que o game também ele é imersivo assim, né, e usa também linguagem, né, dá pra conversar também no game. Aí o filho tenta voltar a se aproximar do pai. O pai tava misterioso. E aqui essa outra dica que eu dei de série, né, no caso de anime, Nihon Chinbotsu, tá? Também no caso essa sim é realmente bem dramática pra valer, tá? Tem muita tragédia, que nem Walking Dead, né, que eu também assistia, né, filme de série de zumbi, que morre muita gente e é assim mesmo, tá? Então, quem tiver o estômago fraco, então deixa pra lá. Mas quem gosta dessas séries distopia, né, de pós-apocalíptica, então eu recomendo, tá? E aí, claro que também é sempre bom que aí você vai também se acostumar mais com o idioma japonês, né, caso você tenha interesse de praticar mais, né? Então, Jishin, então terremoto, é uma das coisas que acontece aí, tá? Então, tremor de terra, né? Jishin é o terremoto. E também vai ter também muita inundação também, né? Que a gente também pode chamar de kouzui, né? Inundação. Kouzui. Então, terremoto, inundação, vai muita coisa. Quem não conhece nada do idioma japonês, eu não entendi se a proposta era para tentar fazer, talvez que eu esteja usando termos muito difíceis, como as pessoas têm que começar o estudo. Então, né? Aqui eu estou fazendo uma coisa bastante solta, né? De acordo com as coisas que tenho visto, né? Algumas dicas para meio que lastrear um pouco, né? Dar um pouco de inspiração para nossas conversas semanais aqui, né? Em relação a essa coisa de como começar no japonês, né? Eu costumo trabalhar inicialmente, né, o hiragana e katakana certamente, né? Que depois dá para pelo menos utilizar alguns sites, né? Que tenham pelo menos ou mangás, né? Que tenham material em furigana, né? Então tentar ler coisas em furigana, mesmo que não consiga ler os kanjis, né? Ou mesmo que nem consiga entender de fato, né, tudo que está escrito, ao menos você conseguiria então, sabendo ler os hiraganas, já é um primeiro ponto importante, né? Para você conseguir iniciar a sua entrada, né, no idioma japonês, né? Então, os kanjis, né, que são a quantidade maior, né, de letras japonesas, que na realidade vieram da China, elas são muita coisa para a gente lembrar logo de cara. Mas se você procurar materiais que tem furigana, tá? Então fica mais fácil, fica mais, né, acessível, né, a sua leitura, tá? Tem até um livro também, vou até pegar aqui, ó, do lado. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, As Histórias Preferidas das Crianças Japonesas, tá? Esse aqui é o volume 2, o volume 1 eu nunca achei, mas uma aluna minha até conseguiu achar. Na realidade eu ganhei de presente, que parece que era o último de um sebo que um amigo dela conseguiu encontrar, e aí mandou para lá de presente. Então esse livro, tá? Tanto o volume 1 e o volume 2, também tem vantagem, tá? Que tem uma parte em português, uma parte em japonês, tá? Ele vai sempre assim revezando mesmo, tá? Oxe, parece que aqui no Facebook, tá? Travou.
Faz tempo que travou, não sei por quê. Bom, geralmente às vezes dá um Instagram e dá pau, mas dessa vez foi Facebook. Enfim, em algum jeito vai dando certo. Então, tá, ó, então aqui nesse material, desse livro, também aparece, quando aparecer o texto em japonês, também vai estar em furigana, tá? Que são as letras tipo legenda, né? Que nem a gente não vai assistir um filme de uma língua que a gente não conhece, seja, né, às vezes japonês ou inglês ou árabe, sei lá, qualquer outra língua, e aí colocam uma legendas, né, da língua do país em que o filme está sendo exibido, vai ficar mais fácil para a pessoa entender, né? Então os hiraganas em furigana é como se fossem a maneira que a gente tem no japonês para facilitar, né? É tipo as legendas dos kanjis, né? Como tem muito kanji, exige um pouco mais de estudo para poder entender, né, a leitura de todos eles. Então, para quem está começando, então também pode utilizar esse livro, caso você consiga encontrar, né? Porque, infelizmente, pelo visto, esgotou bastante esse livro por aí. Mas uma forma de encontrar também textos em furigana na internet, claro, pode também escrever furigana e tal, né? Mas eu sei que tem, por exemplo, no site da NHK, né? Que a gente pronuncia NHK, tá? A gente, como fala, NHK, né? A NHK é a rádio, a canais, empresa japonesa, né, de televisão mais importante, né? Tem diferentes canais, tá? E aí lá também tem um site, né? Uma parte do site chama NHK Easy, tá? Que é fácil em inglês, que justamente reúne notícias recentes, né? Todo dia tem notícias. Oi Kamira-san, oi Yoga do Rizo-san. Pois é, sabia que eu inclusive falo até Yoga do Riso, né? Em japonês, né? Que é o Arai Yoga, né? Riso em japonês é o Arai. Aí você pode dar aula também de Warai Yoga, né? Yoga do riso em japonês também, né? É o meu professor de Yoga do riso, né? Pois é, gente, eu também sou formado como líder de Yoga do riso. Por isso que eu também faz parte da minha formação de professor usar também o riso, né? Para facilitar também aí o aprendizado, né? Eu realmente acredito que o riso, né, a diversão, né, também auxilia muito para a gente aprender muita coisa, inclusive o japonês, né? E por isso que eu procuro fazer com que as aulas sejam muito divertidas, né? E juntar uma coisa com a outra de maneira interessante. Bom, estava aqui então comentando sobre sobre dicas, né, para gente pessoas que estão começando, né, no japonês. Então, essa questão é importante, né, procurar materiais em furigana, como esses livros que eu comentei, pena que estão bem esgotados, eu acho, ou também dá para achar fácil no site da NHK Easy, tá? EASY, né? Você consegue encontrar, tá? Vão ter materiais bem cheios de novidades sempre, né? Claro que, né, que você pode não entender de fato o sentido do texto a princípio, né, mas você pode pelo menos conseguir ler, né? Que já conseguir ler, pronunciar as letras japonesas é um grande desafio, tá? E, né, uma outra dica, que eu até devo lançar um e-book em breve sobre isso, vamos ver, bom, estava em projeto pelo menos, vamos ver como é que vai ficar, que, como chama? Já te respondo a próxima pergunta, aqui, Osan. Que outra dica que eu devo colocar nesse e-book, inclusive, é questão de que, o que eu falei agora há pouco mesmo, né, na live, sem querer. Acho que é importante usar mnemônicos, tá? Técnicas mnemônicas, né? Técnicas de facilitação da memorização, né? Como assim, né? Por exemplo, até acho que eu falei até para Kamira-san, né? Camila, né? A japonesando o nome dela. Falei para Kamira-san, né? Acho que talvez hoje mesmo, né? Essa é uma técnica mnemônica que eu uso, no caso, para lembrar do vocabulário do verbo kaku, escrever, em japonês, ou desenhar também, tá? Kaku vai ser tanto desenhar ou escrever.
E aí eu posso pensar caco de vidro, alguém escreve ou desenha com caco de vidro no carro. Putz, que horrível, né? Que vandalismo, né? Eu sei, é horrível, eu sei. Ninguém gosta disso, mas tem vezes que uma imagem assim impactante ajuda para a gente conseguir lembrar mais facilmente de alguma informação, tá? No caso, lógico, né? Depois você vai bater o olho caco ou ouvir caco e você vai já, sem pensar em caco de vidro, etc., já vai logo de cara pensar na ideia de escrever ou desenhar, né? Mas a princípio, quando está ainda tentando entender, tentando lembrar ainda o que é a palavra, acho que é muito importante a gente ter ferramentas como essas que eu falei, ferramentas de criatividade, tá? Por isso que o nome do meu curso, né, o nome do meu canal é Japonês Criativo, que eu acredito muito em não ser pura decoreba, né, como eu falo aí no próprio, na minha própria apresentação do perfil, né? Não ficar apenas decoreba. Bom, é decoreba? Acaba sendo. De fato, uma discussão num grupo poliglota recentemente, de Recife, que aprender língua acaba sendo decoreba. Tá, que é memorizar, né, muita coisa mesmo. Palavras, vocabulário, gramática, etc. Lá. Mas eu não acredito que a gente tenha que ficar somente repetindo de uma maneira muito, assim, né, cansativa, né? Eu acho que a gente pode utilizar formas de ficar mais divertido isso e você colar mais fácil na sua cabeça de maneira mais interessante, que nem faz em cursinho, né? Com diversão, inclusive, né, seguindo aí algumas coisas de princípio de yoga do riso, quem sabe, a gente consegue fazer mais fácil, né, a conexão cerebral, né? Então, é como se fosse uma ponte, né, entre kaku, né, em japonês escrever, desenhar, e o escrever e desenhar em português, por exemplo, e a ponte, o que é a ponte no caso? Foi a ideia que eu inventei, né, do lance de a imagem de alguém usando um caco de vidro para escrever ou desenhar num carro, né? Ou, para quem é da época, Muppet Babies, sei lá, esqueci como é que é a vozinha que falam, mas tinha um caco e pig, né? Também falei para a Camila-san aí sobre isso. Então imaginar o Caco, né, desse personagem, né, desse show de infantil, né, escrevendo uma carta de amor para Pig, sei lá, que era um personagem aí desse desenho animado, né, que eu assisti um pouco quando era criança. Então, né, claro, tem vezes que alguma associação que eu faço não vai servir tanto para algumas pessoas, mas pode servir para outras. Mas eu prometo. Bom, eu tento usar sempre conexões que vão ser do imaginário do maior número de pessoas possível, né? Então, eu tenho que pensar coisas sempre que não sejam somente para que facilitem para mim, né? Porque não adianta, né? Quando eu comecei a utilizar, né? Josino-san, você está aqui no Facebook? Você está conseguindo assistir aqui a live no Facebook, ô Josino-san? Acho que eu tive anteriormente lá no Instagram, né? Mas para mim é que aparece que tá com problema no Facebook para reproduzir o vídeo. Então me dá um toque se está dando para conseguir também assistir no Facebook, tá? Porque tem uma mensagem de erro aqui no Facebook, mas tô mandando ver, né? Enfim. Então, né? Então é isso, né? Por que eu utilizo mnemônicos, essas técnicas criativas, para ensinar japonês? Porque é assim que eu aprendi, tá? Né, o Akio-san falou agora mesmo, né? Já escutei que aprender japonês é muito difícil, somente descendentes de japonês podem aprender o idioma. Então, né? É difícil o japonês? Não vou mentir. É difícil. Certamente exige Areku-san Dore Borupati, Alexandre Volpati, tá dando pau para você no Facebook? Então, parece que... bom, não sei se... Bom, se eu falar no Facebook, nem adianta então, já que não estão conseguindo ver, não sei. Aí, espero que sempre saibam, tá? Que quando der pau no Facebook, tenta no Instagram. Se der pau no Instagram, vai no Facebook. Porque eu tô dando live nos dois lugares sempre, tá? Quem tiver interesse aí, né? Então, né?
eu usei. Então, tipo, o japonês é uma língua mais difícil, por quê? Como assim? Porque é mais diferente, né? O que é mais diferente exige mais pra gente para conseguir se adaptar, né? Para conseguir compreender, conseguir, né, chegar lá, né? Tipo, o espanhol é a língua mais fácil, mais próxima que a gente tem do português, certamente, né? É, então, tanto que até um amigo meu que é argentino, que é meu vizinho, meu Otonari-san, né? Ah, e ele mal aprendeu português direito, porque ele consegue se virar. Ah, Ruan-san, que bom. Obrigado por ter dado um toque aqui. Meu aluno, um Seto, né? Meu, conseguiu assistir aqui no Facebook tranquilamente. Então, beleza. Sei lá por quê. Bom, quem der pau, me comunica, ou tenta, se não dá um, vai pro outro. Valeu pela indicação, gente. Arigatou gozaimasu, né? Então é isso, né? Tipo, então aí, né, vão ter outras línguas que são mais. Então tem um amigo meu argentino que mal aprendeu português direito, tá por aqui se virando, né, com a gente, né? Porque a língua é realmente bem semelhante, né? Aí tem outras línguas românicas, né, como o francês, o italiano, o catalão, né, que se fala lá em Barcelona, né, na Espanha também, italiano, né, também, inclusive agora estou no italiano, né, quem gostar de Italiago, né, italiano, eu também gosto muito, até quando eu contava música com meu pai em italiano, champanhe. Então são línguas mais semelhantes ao português, né? São línguas latinas, românicas, né? Tem uma origem mais próxima. Já o inglês, né? Alemão já é mais diferente, dá mais trabalho para conseguir entender, né? Mas ainda é língua europeia, né? Como o português. Então tem ainda algumas coisinhas que batem, né? Agora o japonês é uma língua muito diferente, realmente, né? Assim como não só o japonês, mas árabe, chinês, né? Russo, né? Também são línguas asiáticas, né? Que vêm de uma outra cultura bem diversa, né? Então, claro que vai exigir mais para a gente conseguir entrar nesse universo, né? Aí vai do nosso força de vontade para a gente chegar nessa outra cultura, né? Aí, claro que também é um desafio, mas também é uma satisfação também grande para muita gente de conhecer novos horizontes. Senão a gente fica sempre no nosso mundinho, né? Mundinho eurocêntrico, né? Tudo que a gente faz tem a ver com a Europa, né? Então também é legal a gente conseguir vivenciar cultura e modo de pensar e de falar que vem de uma outra parte do mundo, como a Ásia, né? Como aqui no caso do Japão, né? Então eu utilizei bastante essas ferramentas mnemônicas, né? Para tentar facilitar, né? O meu aprendizado conforme eu fui evoluindo no japonês, né? E que eu vi, por exemplo, né, no kanji pictográfico, né, um livro que eu gostei bastante para poder entender os kanjis, né, o site Wanikane também, né, que eu me inspirei bastante para poder fazer essas ideias também de mnemônicos, mais para kanji especialmente, né, e eu fui desenvolvendo técnicas especiais para falantes de português, né, com inclusive desde o katakana e hiragana também, né, que acho que eu nunca vi nenhum material voltado, né, para quem fala português nesse sentido, então eu estou criando, né? Então os meus alunos já têm noção sobre isso já. Enfim, mas a pergunta então do Akio-san, né, sobre se é difícil, certamente, mas tem suas compensações bem legais, né? E tem muita gente que segue motivada aprendendo comigo o japonês, né? Porque, né, existe, né, uma motivação, né? Como a busca dessa cultura, né, que é tão popular pelo mundo afora, né? Que tem uma tradição bem legal, né? E tem uma sociedade bem interessante, né? Que pra gente aprender os seus hábitos culturais, né? Seus hábitos e cultura, né? Inclusive sobre hábitos japoneses, dá uma olhadinha quem puder, tá num post que eu publiquei tanto no Facebook como no Instagram. Quando eu publiquei esse post? Publiquei ele sobre acho que são uma lista de vários hábitos japoneses, tá? Que ó, tá aqui foi do dia 8 de agosto, tá? Publiquei faz uns 15 dias esse post, tá? Que eu recebi, acho que por WhatsApp. Aí eu dei um jeito de reproduzir aqui, tá? Umas 5, 6 páginas de 30 hábitos japoneses para adotar ou estranhar, tá? Muito bons. A questão de limpeza, a questão de, né, enfim, várias coisas bem legal lá, tá? Então, agora,
que só descendentes japoneses podem aprender o idioma, né, realmente é uma balela, né? Na real, claro, né, eu tenho muitos alunos meus que são de família japonesa, né? E eu mesmo sou de família japonesa, mas eu sou até só pela metade, eu sou vira-lata, né? Até comentei isso com a Kamira-san hoje, né? Vira-lata, somos todos vira-latas, aqui no Brasil frequentemente, né? Sou misturado, metade japonês, metade talvez português de família, né? Enfim, do Brasil também, né? Mas muita gente consegue aprender japonês sem ter família com isso, né? Basta realmente o estudo, né? De maneira pensada, de maneira inteligente, né? Que a coisa vai bem, né? Acredito. E que mais? E também tem muita gente que é de família japonesa, mas não tem contato com a língua, né? Porque, como no meu caso mesmo, né? Eu só fui aprender japonês depois de muito tempo, né? Por esforço próprio, né? Porque na minha família, né? A gente não tinha questão de falar japonês, né? Por exemplo, meus avós paternos, né? Que vieram do Japão, chegaram no Brasil crianças com 10 aninhos de idade, né? Jusai, né? Em japonês, 10 anos de idade, né? Kodomo deshita, né? Eram crianças, né? Kodomo, crianças eles eram, né? Então, já cresceram já incorporando a cultura brasileira, né? E a língua também do Brasil, né? Então, também acontece a mesma coisa com muita gente que cresce no Brasil, né? E aí é até um falso conceito, né? De que quem tem olho puxado como eu, necessariamente vai ter mais facilidade, né? Com a língua, né? Enfim, acaba sendo bastante diverso essa situação, né? Tem gente que acaba conseguindo ter esse contato, né? Mas é uma coisa que é incomum, eu acho, hoje em dia, né? Ainda mais que a grande migração do Japão para o Brasil já aconteceu faz muito tempo, né? Como meus avós chegaram no Brasil com 10 anos de idade, nos anos de 1930, por exemplo, né? Antes da Segunda Guerra Mundial até, né? Até tem, né, alguns japoneses que ainda vêm para o Brasil como imigrantes, né? Mas são bem raros, né? Então até hoje, ainda mais que no Nordeste, que o povo não está tão acostumado com gente de olho puxado que nem eu, né? Até pergunta, você não nasceu no Brasil, né? Você nasceu no Japão, por exemplo. Eu acho loucura, né? Em São Paulo o pessoal já está acostumado, tem muita gente mesmo que é só descendente, filho, neto, bisneto, né? De japonês, né? E nunca teve que falar japonês para se comunicar durante a vida, né? Porque o Brasil é um país de imigrantes, né? De imigrantes e seus filhos, e netos e bisnetos e assim vai, né? Enfim, então tem essa situação, né? Bom, aí é isso, né? Então, gente, é isso. Eu vou ter que encerrar a live hoje, agora, né? Já são 7h05. Aqui no Facebook já está contando 49 minutos e pouco de live. E eu comecei a live no Facebook até um pouco depois de começar no Instagram. Então logo logo acho que vai até encerrar a live forçadamente, né, no Instagram. Que acho que o limite é de 1 hora, inclusive. Então eu procurei, né, falar um pouco aqui de 2 posts, né, que eu publiquei. Ou mais ainda, no fim, acabei falando de vários, né? Um levou para o outro, que levou para o outro. Então falei de posts da semana que eu publiquei no Facebook e Instagram. E também falei de ainda outros que eu publiquei anteriormente, que teve conexões também, né? E de outras lives também, cheguei também a comentar, né? Às vezes é legal essa conexão, né? Que um assunto leva a outro mesmo. Estamos todos ligados. E também procurei responder questões aí de quem se interessou em fazer perguntas, né? Eu realmente agradeço bastante aí, né? Isso. Pois é, Tania-san. Minha irmã também, minha Imoto, né, comentou mesmo, né? Pois é, né, a gente não tem nenhuma facilidade ou costume, né, de aprender a falar japonês, só por ter puxado, porque a gente não tem vivência, né, no japonês necessariamente, né? A família já está totalmente aí, pois é. E o Nordeste realmente me estranha mesmo. Sou alienígena aqui, né? Enfim. Bom, então, gente, muito obrigado, né? Arigatou gozaimasu, tá? Né?
pela participação. Espero que tenham se divertido e tido contribuições interessantes, né, com as nossas conversas hoje aí, tanto aqui no Facebook, quem participou, né, o Ruan-san, o Josino-san, por exemplo, e também aqui no Instagram, né, a Kamira-san, Tanya-san, a Kyo-san, quem mais? Alekusandore-san, Borupati, né, e assim vai. Quem mais que estava aqui? Bom, é isso, valeu, gente. Então, até semana que vem. Matarai Shu. Estamos já 7 semanas seguidas, então conseguindo ter esse papo de japonês. Então, Matarai Shu. Até semana que vem. Já, né? Sayonara.